Donald Trump e Lula enfim se encontraram. E o resultado do encontro foi a promessa de mais uma reunião. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e se você quer análises diárias da política brasileira, é só me seguir nas redes sociais, porque lá tem conteúdo diário sobre o que acontece lá em Brasília. No centro das atenções da diplomacia internacional, aconteceu um evento que parecia improvável até pouco tempo atrás. O encontro entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Não se tratava apenas de um aperto de mãos ou de uma foto para a imprensa, mas de uma negociação com muito em jogo e onde os papéis estão muito bem definidos. De um lado, os Estados Unidos com suas cartas fortes, do outro, o Brasil, numa posição de recuo e necessidade. Vamos entender esse cenário e as tensões que estão entre os dois países e também a abertura para essa reunião. Nos últimos meses, as relações entre Brasil e Estados Unidos vinham atravessando um momento de forte tensão. Os Estados Unidos impuseram tarifas elevadas sobre os produtos brasileiros, inclusive chegando até 50% em alguns casos. Por sua vez, o Brasil reagiu de forma não muito inteligente, denunciando que tais medidas feriam a soberania brasileira e ameaçou retaliação com base na Lei de Reciprocidade Comercial aprovada lá no Congresso Nacional. E sim, isso foi burrice. Só que além das sanções comerciais, também existem a Magnitsky contra Alexandre de Moraes e a esposa e a revogação de vistos a diversas autoridades brasileiras. E essas ações envolvem a violação dos direitos humanos, perseguição política, censura e até o programa Mais Médicos. E dentro desse quadro, o encontro de Trump e Lula ocorre como uma tentativa de desempacar a relação comercial e diplomática e, ao mesmo tempo, mostrar quem tem o controle da narrativa internacional. Donald Trump entra nessa mesa de negociação com diversas vantagens e interesses estratégicos. Primeiro, é ele quem impôs as tarifas. Portanto, está em posição de lançar ou retirar a pressão. Isso significa que o Brasil, de certa forma, precisa negociar. Segundo, os Estados Unidos têm interesses comerciais bem definidos: preservar a vantagem competitiva, garantir que o Brasil não feche ainda mais com blocos alternativos como os BRICS e demonstrar ao eleitorado americano que Washington ainda domina a agenda global. Terceiro, no encontro, Trump declarou otimismo, o que é muito bom, mas é algo totalmente previsível vindo da forma de negociação do Trump. Isso tudo mostra que ele está disposto a negociar, mas nos seus próprios termos, sendo que quem tem a alavanca da pressão ainda é Donald Trump. E com isso nós chegamos ao ponto central. Lula não está nessa negociação como protagonista dominante. Ele está negociando porque ele precisa urgentemente. A nossa economia está enfrentando sinais de fragilidade, retração, investimento menor, concorrência crescente. Sob essa pressão, manter o impasse com os Estados Unidos não é nada inteligente e poderia custar muito caro ao Brasil e politicamente ao Lula. Logo, a iniciativa partiu dos Estados Unidos e o Brasil entrou na mesa para evitar um desgaste maior. Isso é o Brasil dizendo: vamos conversar, porque preciso de alívio. E não porque escolheu uma aliança confortável, não porque quer estar perto de Donald Trump. O Brasil ainda pode tentar se proteger, usando um diálogo para a narrativa interna como estamos negociando, não cedemos demais, enquanto posterga decisões mais arriscadas para depois do ano eleitoral. Sim, Lula pode fazer isso. E fazendo isso, ele ganha tempo e mantém a imagem de quem ainda tem margem. Por exemplo, após o encontro, Lula anunciou que as equipes dos dois países vão se reunir imediatamente para buscar soluções sobre as tarifas e sanções. Esse encontro vai acontecer nesse domingo, dia 26 de outubro, às 9 horas, com Marco Rubio e Mauro Vieira. Isso demonstra que ele aceitou dialogar,
mas ainda sem definição firme ou uma entrega imediata, o que lhe dá fôlego político, o que lhe garante margem de negociação. Ambos, portanto, têm algo a colocar, mas a balança está mais inclinada para os Estados Unidos nessa mesa. Inclusive, Trump já deixou bem claro em diversos momentos: o Brasil sabe o que os Estados Unidos quer. Diante disso, vamos aos 3 cenários possíveis do que pode vir a emergir. Cenário 1. Um avanço super rápido, o que eu acho difícil. As tarifas são reduzidas ou renegociadas, o Brasil mostra o resultado e Trump marca uma vitória diplomática. Cenário 2. Uma negociação mais arrastada, que eu acho que é o que vai acontecer. Lula ganha tempo, posterga a decisão, Trump mantém a pressão e o resultado fica para depois. Talvez até favorecendo Lula estrategicamente, mas vai ter um custo. E o cenário 3... aí eu acho que é mais difícil, porque vai ter um custo muito grande, que seria um impasse, uma retaliação maior. Porque se o Brasil empurrar demais ou fizer um jogo duplo, o Trump não vai aceitar e vai intensificar as tarifas e as sanções. E o Brasil pode sofrer consequências econômicas muito maiores. E Lula sofrerá internamente consequências políticas. Ou seja, esse encontro entre Trump e Lula foi um ato de diplomacia de sobrevivência. Trump entrou com vantagem. Ele provocou a crise, estabeleceu a pressão e agora está colhendo os frutos de controlar a negociação, como um ótimo negociador. Já Lula entrou porque ele não podia ficar de fora. A economia brasileira, os exportadores e a posição internacional exigem que Lula faça alguma coisa e não fique parado. Portanto, essa narrativa que vem ganhando a internet e as redes sociais de que Lula negociou a partir de uma posição de força não se encaixa tão bem quanto Lula negociou porque foi empurrado à mesa de negociação. E isso sim importa muito, porque nas relações internacionais, quem parece que escolheu o jogo nem sempre é quem manda nas peças. Mas nesse caso, quem escolheu o jogo é quem controla as peças. Assim, este episódio mostra que no tabuleiro global, a diplomacia não é só sobre alianças voluntárias. Muitas vezes é sobre necessidade, pressão e o menor entre dois males. E para o Brasil, o desafio agora é usar esse encontro para ganhar margem de manobra para não sufocar ainda mais a economia. E claro, para Lula é algo positivo, que ele pode utilizar como peça política para 2026 e para construir a sua narrativa até lá. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos acompanhar como ficará essa negociação entre Brasil e Estados Unidos. Na minha opinião, eu acho que até a redução de tarifas vai acontecer, mas mais que isso, eu acho difícil. Se você quer análise diária da política brasileira, não esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá tem análise diariamente e também conceitos explicados para vocês. Vejo vocês daqui uns dias. Tchau, tchau!